Assim, pois, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Pois se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não dá para viver, irmão, sem o Espírito de Deus. É o poder de Deus que nos ajuda a mortificar as obras da carne, as tentações. É o poder de Deus que nos desenvolve, que nos fortalece, que testifica que somos filhos. É o Espírito de Deus em nós que testifica que somos filhos de Deus. Eu não me canso de lembrar de quando Paulo chega em Éfeso, ele começa a ministrar a palavra de Deus, e ele percebe que aqueles irmãos já tinham sido instruídos na palavra. Ele percebe que aqueles irmãos já conheciam a palavra de Deus. Ele olha, ele vê que, se eu não me engano, foi Apolo que passou antes dele e instruiu os irmãos a palavra. Mas quando Paulo fala sobre o Espírito Santo de Deus, sabe o que eles dizem? Eles falam: nunca ouvimos falar. E aí Paulo, é como se Paulo falasse a eles: olha, tudo bem, vocês agora conhecem, vocês entendem, muito bem, vocês receberam a instrução, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: não tem como viver sem o Espírito de Deus. Irmãos, o evangelho sem o Espírito de Deus é só uma filosofia de vida. Por isso que em muitos lugares o evangelho é bem aceito. Por isso que em muitos lugares o evangelho, as pessoas não se opõem. Por quê? Porque fala de um camarada chamado Jesus que veio na terra, deu comida aos pobres, andava com os pecadores, ele se relacionava bem, vivia uma vida simples, uma vida de renúncia. Então as pessoas dizem: ah, Jesus, sim, Jesus eu conheço, é legal, Jesus é um cara bacana. Ele curava as pessoas, ele distribuía alimento para os que não tinham. Então, o evangelho sem o Espírito, irmãos, ele é uma filosofia de vida. Mas por meio do Espírito de Deus, nós mortificamos as obras da carne para viver em santidade, para viver segundo a vontade de Deus. E aqui o texto está dizendo que o Espírito testifica que somos filhos. Então a evidência de ser filho de Deus não é apenas o conhecimento da palavra. A evidência de sermos filhos de Deus não é apenas conhecer a história. A evidência de sermos filho de Deus não é apenas crer que uma baleia engoliu Jonas e depois ele ressuscitou, ele voltou à terra. Não é apenas acreditar que Deus mandou construir um barco e Noé foi salvo com sua família. Não é apenas acreditar que o mar se abriu para milhares de pessoas passarem em terra seca. O texto está dizendo: aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Vamos ler de novo Romanos 8, a partir do versículo 12. Romanos 8, versículo 12. Abre aí, vamos ler juntos.
Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Pode passar, vamos até o 17. Pode colocar o próximo versículo, pode ir até o 17. Deu ruim, vamos lá, eu leio aqui. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito, preste atenção, se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito vocês viverem, mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Irmãos, nós precisamos nos atentar a esse detalhe, amém? É muito urgente em nossos dias, como igreja, nós voltarmos a essa realidade. Amém? Poxa, Jessé, mas a gente já sabe disso, a gente já ouviu falar sobre isso, Irmãos, quando Paulo dá uma instrução à igreja, dizendo, olha, não apagueis o Espírito, ele está dizendo que aqueles que receberam o Espírito de Deus, por meio das inclinações da sua carne e da sua vontade, pode apagar a atuação do Espírito nas suas vidas. Então, irmãos, nós não podemos botar tudo na conta de Deus, não. Não podemos sair por aí fazendo as coisas segundo nossa vontade, do nosso jeito, da nossa forma, né, no nosso formato, e colocar essas coisas na conta de Deus. Porque nós fomos chamados para sermos guiados pelo Espírito. Irmãos, o Espírito, ele não é só aquele que está conosco para nos socorrer na hora da angústia. Amém? Se o Espírito de Deus se limita a ser um socorro no dia mau, é um atestado de que nós escolhemos viver a nossa vida do nosso jeito. E quando alguma coisa dá ruim, dá errado, a gente vai para Deus pedir o quê? A ajuda dele. Não, o Espírito não se limita a ser um consolador. O Espírito não se limita apenas a ser aquele que me ajuda, me consola. Não, o Espírito é aquele que me guia. Então nós lidamos com o Espírito como se ele fosse algo à parte de nós. Tipo, nós temos a nossa vida e o Espírito de Deus está à nossa disposição para nos ajudar quando nós precisamos. Sim, ele está, mas mais do que isso, o Espírito está em nós para guiar a nossa vida. O Espírito precisa estar em nós para conduzir a nossa vida. Por isso a importância, irmãos, de darmos a liderança da igreja, das nossas vidas ao Espírito Santo de Deus. Por isso não dá para olhar para o Evangelho como um livro de bons conselhos. Apenas um livro que me diz o que eu devo fazer em algumas horas específicas. Quando nós temos o Espírito, irmãos, a palavra caminha conosco. Quando nós temos o Espírito, a palavra ela tem vida em nós. Então, em cada ocasião da nossa vida, nós sabemos o que fazer, nós sabemos o que falar. Por quê? Porque agora em nós não opera mais a carne, que se inclina para o pecado, para o mal, para a mentira, para o engano, para todas as maldades. Em nós agora opera o Espírito de Deus, que Ele nos guiando e conduzindo nossas vidas, testifica que somos filhos de Deus.
Nós não fomos uma raça, irmãos, no meio de toda a galáxia, escolhida por Deus para sermos apenas agraciados com o seu poder. Não. Deus nos deu Cristo para ser o modelo das nossas vidas. Deus nos deu Cristo para nos ensinar como devemos viver. Deus nos deu Cristo. É por isso que quando Jesus volta aos céus, ele diz: eu vou ao Pai, mas não vos deixarei órfão, não vos deixarei só. O Pai enviará sobre vocês o Espírito. Irmãos, preste atenção que precioso é isso. A palavra de Deus diz que nos últimos dias ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E ele diz que enviaria o Espírito do profeta Elias, presta atenção, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Está vendo, irmãos, o que é uma vida guiada pelo Espírito? Uma vida guiada pelo Espírito me ensina a perdoar, me ensina a receber perdão, me ensina a vencer a ofensa, me ensina a vencer a indiferença. Uma vida guiada pelo Espírito de Deus me reconecta ao outro, à vontade de Deus. Mas aquele que não tem o Espírito, não é guiado pelo Espírito de Deus, esse vai andar segundo as inclinações da carne. Então é olho por olho e dente por dente. Salve-se quem puder. Eu primeiro, você depois. Não. Mas os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A promessa, a vontade de Deus, nós falamos tanto sobre isso, Romanos 8:29, diz que aqueles que de antemão os conheceu também os predestinou para ser imagem e semelhança de Jesus, o primogênito de muitos irmãos. Novamente, Deus quer uma família de muitos filhos, iguais a quem? Parecidos com quem? O primogênito, o irmão mais velho dessa família, Jesus. Então Jesus disse: olha, eu vim, estou manifestando o Pai para vocês, estou revelando o Pai para vocês. Então agora vocês conhecem o Pai. Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. João disse: ninguém jamais viu a Deus, mas Cristo o revelou. Então Jesus diz: olha, agora vocês conhecem o Pai. Ok, agora vocês sabem qual é a vontade do Pai, o desejo do Pai. Tudo bem, mas agora o propósito do Pai é que eu volte aos céus até o dia do meu retorno, mas não vos deixarei órfão, o Pai enviará a vocês o Espírito. É por isso que Jesus fala para os seus discípulos, para os apóstolos, ele diz: olha, esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder, do Espírito de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: não saiam por aí querendo pregar, evangelizar, fazer, porque sem o Espírito de Deus vocês vão fazer segundo as obras de sua carne. Vocês vão fazer segundo a tradição, vocês vão fazer segundo a lei, vocês vão fazer segundo o que der na telha de vocês. Ele diz: olha, vocês têm um mundo inteiro para evangelizar e fazer discípulos, mas esperem. Jesus está dizendo: a obra do meu Pai não se faz apenas com palavras. A obra do meu Pai é manifestada pelo poder do Espírito. Jesus estava dizendo: se vocês saírem por aí pregando o Evangelho, vocês vão correr o grande risco de convencer algumas pessoas segundo a sua boa eloquência. Mas Jesus está dizendo: se vocês esperarem o Espírito de Deus ser derramado sobre vocês, vocês vão perceber que bastam poucas palavras. E o Espírito convencerá o homem da justiça, do juízo. O Espírito convencerá o homem do pecado. Sabe, a primeira coisa que acontece em Pentecostes, irmãos, não é a pregação da palavra para depois derramar do Espírito. Pentecostes, os discípulos estavam reunidos, orando, buscando a Deus, esperando conforme Deus tinha ordenado. Então o Espírito vem, o Espírito desce. 3.000 almas se convertem a Jesus. E depois de eles receberem o batismo com o Espírito Santo, então eles vão até os apóstolos e perguntam: o que nós devemos fazer agora? É como se Jesus estivesse falando: agora vocês podem pregar, agora prega. Porque, irmãos, teologia sem o Espírito é só conhecimento. E conhecimento sem o Espírito só leva a soberba, o orgulho, a divisão, a rebelião. Os fariseus, os mestres da lei não aceitaram Jesus, irmãos,
por causa apenas do seu conhecimento, mas não tinham o Espírito. Olha que precioso isso, irmão, para as nossas vidas. O Espírito de Deus não é uma coisa que você vem buscar no culto. O Espírito de Deus é uma coisa que mora dentro de você e te ensina. Ah, Gessé, mas eu faço, mas quando eu percebo, talvez você esteja apagando o Espírito. Quando eu vi, Gessé, eu já fiz, quem sabe você esteja apagando o Espírito. Quem sabe você esteja inclinando mais suas decisões, suas vontades, suas ações para a carne. Por quê? Porque você tem alimentado mais sua carne do que o Espírito. Mas o que testifica que somos filhos de Deus, irmãos, é caminharmos à imagem de Cristo. E o que nos capacita a viver a imagem de Cristo não é só o que sabemos dele, mas é se nós o obedecemos. Quem nos dá força, irmãos, para dizer não ao pecado? Quem nos dá força para dizer não para aquilo que a gente sabe que não convém? Às vezes é lícito, mas não convém. É o Espírito que habita em nós. Então, se você vir no culto para sentir o Espírito, e quando você sair da porta para fora, você continuar obedecendo o engano do seu coração, isso não testifica que você é filho. Filho de Deus, o que testifica sermos filhos não é vir na igreja. O que testifica sermos filhos de Deus não é se eu dou dízimo ou oferta, é se eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Irmãos, é o Espírito que me faz voltar para a palavra. Só que ser guiado pelo Espírito não é sair por aí fazendo o que eu quero e diz, não, é que Deus me mandou fazer, não. O Espírito de Deus não é aquele que te vem para você fazer um monte de coisa. Não, o Espírito de Deus vem para te levar de volta à palavra. A primeira coisa que o Espírito vai te convencer a você voltar para a palavra. Ah, foi isso que Jesus disse. Ah, foi isso que Jesus ensinou. Se fosse por isso, Deus não tinha nos deixado a Bíblia. Deus não tinha nos deixado a palavra. Ah, receba o Espírito aí e pode fazer o que vocês quiserem. Não. Então, irmãos, o conhecimento da palavra de Deus e a liderança do Espírito em nossas vidas precisam caminhar juntas. Amém? É por isso que tem um monte de gente com a Bíblia na mão fazendo um monte de coisa errada. Porque ele está com a palavra, ele está com a letra, mas sem o Espírito. Ele se inclina a fazer aquilo que ele acha que deve ser feito. Ele se inclina a fazer aquilo que ele pensa que é bom, que é melhor. Por isso nós vemos tantas coisas erradas com a Bíblia na mão. Porque não tem a vida do Espírito. Agora, o que testifica que somos filhos é sermos guiados pelo Espírito de Deus. Então, quando Paulo chega em Éfeso, ele fala assim, uau, como vocês conhecem a palavra? Muito bem. Cara, acho que o cara que passou aqui fez muito bem o trabalho dele, ensinou vocês sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre a cruz. Ele explicou certinho que aquilo que os profetas falavam, poxa, era certinho sobre Jesus. Aí Paulo falou, mas sem o Espírito de Deus, é só uma filosofia. Então, eu preciso orar por vocês. Aí Paulo impõe as mãos sobre eles. Eles recebem o Espírito de Deus. E agora sim, eles vão andar segundo os padrões de Cristo. Agora sim, eles vão andar segundo os padrões da palavra. Porque é o Espírito que convence, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você, preste bem atenção nisso. O conhecimento me exalta, mas o Espírito me torna manso e humilde como Jesus. O conhecimento da letra me dá orgulho, me coloca em destaque, mas o conhecimento de Cristo, com a presença do Espírito, me torna humilde. Toda pessoa, irmãos, grave bem isso que eu vou te falar. Toda pessoa que por mais razão que tenha, está agindo no orgulho e na soberba, é uma pessoa que não tem uma vida com o Espírito. Uma pessoa que conhece a palavra de Deus. Uma pessoa, irmãos, que faça tudo direitinho. Cara, você olha para ela, você fala assim, uau. Mas se não há humildade e mansidão, eu te aconselho a não ficar muito perto. Eu te aconselho a não ficar muito perto, porque o orgulho pega, tá? É igual gripe.
é transmissível. Mas se tudo que nós sabemos, uma pessoa, irmão, cheia de qualidade, você conhece uma pessoa que é cheia de qualidade, ele é bom no que faz, mas não tem humildade nenhuma. Não tem humildade para reconhecer, às vezes, o que o outro não sabe, não tem maturidade para suportar a imaturidade do outro. É só alguém que entende, irmãos, mas não é guiado pelo Espírito. Uma das maiores evidências da vida do Espírito, irmãos, de uma vida do Espírito, é quando você vê uma pessoa cumprindo o que Deus deseja. Então, sempre que você vê uma pessoa que é muito boa no que faz, entende, conhece, mas se ela anda só, irmãos, não é o Espírito que está guiando. Como é que se pode provar isso, Gessé? Porque a vontade de Deus não é que a gente ande só. A vontade de Deus é que nós trabalhemos pela edificação do corpo de Cristo. A vontade de Deus é que nós andemos em unidade. Então, se uma pessoa, por mais que ela saiba, entenda e conheça, mas ela escolheu andar só, não é o Espírito que está guiando, porque um reino dividido não subsiste. Como é que o Espírito vai mandar uma pessoa fazer uma coisa diferente do que Deus quer? Não bate, né? A conta não fecha. Gessé, mas é que eu sou profeta, eu vivo na caverna. Irmão, eu já falei sobre isso aqui. Quando você for ler sobre o profeta na caverna, lê o texto todo. Você vai ver que Deus chega lá e manda ele sair da caverna. O lugar de profeta não é na caverna, irmão. Não, é porque Deus falou, Deus fala comigo. E tudo bem, Deus fala com você para que você, coopere, ajude, edifique. Então, a evidência da nossa vida revela quem nos guia. Revela quem nos guia, revela quem te guia. Revela quem influencia suas decisões, sua vida. Amém? Nós precisamos do Espírito de Deus, irmãos. O Espírito de Deus não é aquele que nos visita no culto, é aquele que nos ensina a trabalhar na segunda, na terça, na quarta, na quinta. É aquele que nos ensina a amar o próximo, é aquele que nos ensina a suportar o próximo, é aquele que nos ensina a perdoar o próximo, é aquele que nos ensina a cooperar, a ser um. Você não precisa do Espírito para sentir um arrepio, você precisa do Espírito para guiar sua vida, porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos. Isso me dá a entender que se nós não somos guiados pelo Espírito, talvez estamos servindo o nosso próprio coração. Irmãos, o cristão não nasceu para... Como é que o mundo diz? Siga o seu coração. Não. O cristão não nasceu para seguir o coração. O cristão nasceu para seguir Jesus, representado pela pessoa do Espírito de Deus na igreja. Paulo não podia sair de Éfeso sem impor as mãos sobre eles para que eles recebessem o Espírito de Deus. Porque Paulo foi um homem que conhecia a palavra de Deus. Irmãos, Paulo não era um cara que vivia uma vida e depois aceitou Jesus. Não. Paulo era um mestre da lei. Paulo conhecia a palavra de Deus de ponta a ponta. Paulo obedecia às regras, obedecia às leis, obedecia os mandamentos, cumpria todo o ritual dos... Irmãos, sabe o que um homem cheio do conhecimento das coisas de Deus, sem o Espírito, faz? Ele promove morte. Ele mata aqueles que ele deveria estar amando e cuidando. Irmãos, Paulo era um perseguidor da igreja de Jesus. Paulo era um perseguidor da igreja de Jesus. Matava em nome de Deus. Era um homem cheio da letra, mas sem o Espírito. É perigoso, irmãos. É perigoso.
É perigoso demais nós tentarmos vir para a igreja para receber uma coisa de Deus e negligenciarmos, apagarmos a coisa mais importante, o presente que Jesus nos deixou quando subiu aos céus e voltou ao Pai, o Consolador, o Espírito de Deus. E a gente sempre fala isso aqui, né? Deus não deixou o Espírito perambulando por aí. Deus deu uma casa para o Espírito. Quem é a casa do Espírito de Deus? A igreja. A igreja de Cristo é o lugar onde o Espírito habita. Mas a igreja somos quem? Eu e você. O Espírito não fica aqui durante a semana esperando o culto de domingo. Amém? Até porque não seria legal, né? Dar para ele uma casa assim, mal acabada. Ficaria assim, meio desrespeitoso, né? Então a igreja não são isso aqui, a igreja somos nós. Então se o Espírito habita na igreja, ou seja, quando nós saímos daqui, o Espírito está dentro de nós, ou deveria estar dentro de nós. E a partir desse lugar do ajuntamento, onde nós celebramos Jesus, conduzidos pelo Espírito, aqui, irmãos, a gente levanta um altar, aqui o nosso coração queima, arde, aqui o Espírito traz as convicções da palavra, nos ensina, nos instrui, para quê? Para que quando sairmos daqui, a gente saia o quê? Guiados pelo Espírito de Deus. Então, irmãos, não apagueis o Espírito, não apague o Espírito da sua vida. Você sabe como é que eu apago o Espírito da minha vida? Obedecendo a sua carne, obedecendo o seu coração, obedecendo às inclinações do pecado. Essa é a evidência, irmãos. A evidência são homens e mulheres sujeitos ao que o Senhor está fazendo. A evidência são homens e mulheres andando na medida que Jesus nos deixou. Abre comigo Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Vamos lá? Versículo 1 mesmo. Quer acompanhar aqui, ó? Então Jesus foi conduzido por quem? Ao deserto. Pronto, já vamos começar por aqui, né? Que coisa boa. Jesus tinha acabado de receber o Espírito de Deus. Ai, irmão, eu dou risada. Jesus tinha acabado de ser batizado. Jesus tinha acabado de receber o Espírito Santo de Deus. Aí o Espírito leva ele para o deserto. Essa é a evidência de um filho de Deus. Ir para o deserto, Gessé? Não. Presta atenção aqui. Não me entenda errado. Gessé, então a evidência é o sofrimento. Não. A evidência é a obediência. Consegue entender isso? Não importa para onde o Espírito levou, importa é a obediência à vontade de Deus. Então aqui Jesus começa a dar evidências de que Ele é Filho de Deus. Amém? Jesus começa a dar evidência da sua obediência, da liderança do Espírito sobre sua vida. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao... Vamos já falar uma coisa aqui bem importante. Nem sempre as coisas ruins... Obrigado, Fábio. Nem sempre as coisas ruins da sua vida é o diabo, amém? Amém? E nem sempre as coisas boas também é Deus. Amém? Irmão, se o crente entendesse isso, olha, a gente já tinha andado metade do caminho. Se a gente entendesse isso, metade do caminho a gente já tinha resolvido. Porque a gente ia parar de viver esse evangelho baseado em fé para ganhar, fé para conquistar. Não, pelo amor de Deus.
A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer por meio do que sofreu. Obediência. Jesus aprendeu a obedecer por meio do que sofreu. É obediência. Então, a primeira evidência, Jesus começa a manifestar a liderança de Deus sobre sua vida. Como? Deixando o Espírito conduzir para onde quer que ele deveria ir. Então, eu estou no deserto. Não significa que foi o diabo, irmão. O diabo estava lá, mas foi o Espírito de Deus que levou. Amém? Está passando dificuldade? Descansa, às vezes é Deus. Só não confunda a vontade de Deus com consequência de pecado, tá? Não confunda a vontade de Deus com consequência de escolhas equivocadas. Amém? Não confunda. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Agora confundiu mais ainda. Agora que confundiu mesmo o negócio. Espera aí. Jesus recebe o Espírito de Deus. Primeira ação do Espírito na vida de Jesus é levar ele para o deserto para ter uma conversa com Satanás. Irmãos, vou usar um termo que a gente gosta, nem toda batalha espiritual, né? A gente gosta de usar isso. Nem toda batalha espiritual, irmãos, é ação do diabo na nossa vida. Às vezes é Deus querendo firmar nossa fé, firmar nossas convicções. É o Senhor querendo firmar a nossa vida nele, nossa consciência nele, nossas convicções nele. Amém? A gente não está batalhando com o diabo. O diabo foi vencido na cruz. O diabo só tem espaço onde ele é bem-vindo, onde ele é aceito. E Paulo, aos Efésios, escreve uma coisa muito importante. Ele diz que todos aqueles que desobedecem a Deus, são influenciados pelo espírito desse mundo. A Bíblia de Deus, a palavra de Deus diz que o espírito desse mundo atua sobre os filhos da desobediência. Amém? Irmãos, tem duas verdades aqui que já resolveriam nossa vida. Em Romanos, a palavra de Deus está dizendo que a evidência de que somos filhos de Deus é se somos guiados pelo Espírito. E aos Efésios, Paulo está dizendo que o espírito maligno atua sobre os filhos da desobediência. Deixa eu ver se você entendeu. Como que a gente vence Satanás? Como que a gente vence Satanás? Obedecendo. Não é no culto de libertação, não é no culto da batalha espiritual, não é na oração do pastor. Sabe por quê? Porque a Bíblia também nos ensina que uma casa... Jesus dá um exemplo lá. O cara está endemoniado. Vai lá, ora por ele. O espírito imundo vai embora. Aí ele dá uma voltinha por aí. Quando ele volta, encontra a casa vazia. O que ele faz? Ele volta e traz mais 7. Irmão, culto de libertação não cura ninguém. Culto de libertação, na verdade, é um perigo para você, se você não viver uma vida de obediência. Vamos lá. A palavra de Deus diz que todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Paulo vai dizer aos Efésios que o espírito desse mundo, ele age nos filhos da desobediência. Uau! Essa é uma chave, irmãos, para nós desmistificar tantas coisas que nós carregamos de peso, de fardo na nossa vida, que mais nos afastam da presença de Jesus do que qualquer outra coisa. Então a gente veio para o culto, passou hora por mim porque eu estou no deserto, estou sendo... Não, irmãos, às vezes é Deus.
Às vezes é Deus te levando para o deserto para ser tentado pelo diabo, para firmar as convicções, firmar sua fé, firmar sua devoção, seu amor. Jesus prova isso, nós vamos ler aqui. Jesus prova a sua fidelidade, o seu amor. Por que o diabo foi embora? Nós vamos ler aqui já já. Por que o diabo foi embora? Porque Jesus permaneceu na palavra. Jesus não obedeceu Satanás. A gente sempre acha que a ação de Satanás na nossa vida é alguém fez alguma coisa para mim e agora não. A gente, por exemplo, assim, a gente mente. A gente fica mentindo de vez em quando, uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali. Não, mas o problema é minha sogra que, né, fez uma macumba para mim. Não sei. Não, o problema. A gente às vezes a gente é cheio de orgulho, né, de vaidade. Ai, pastor, ora por mim, porque assim, sabe, eu tô enfrentando umas provas aí. O diabo está se levantando contra mim. Irmãos, Satanás só age sobre os filhos da desobediência. É até perigoso você vir pedir uma oração, porque é bem provável que o diabo vá embora. Mas se ele voltar e ver que não foi ocupada pela obediência a Deus, é o Espírito, ele vem e traz os amigos dele. Vamos lá, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então, o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Vamos lá. Espera aí. Quando foi que Satanás se apresentou para Jesus? Quando foi que Satanás se apresentou para Jesus? Quando ele sentiu fome. Irmãos, quando a necessidade bate, geralmente o primeiro a te oferecer pão é o diabo. Geralmente quem te dá a primeira ideia é o diabo. E bem provável que ele vai usar a Bíblia, tá? Ele vai dizer assim: se tu és o filho de Deus, ordena essas pedras que se transformem em pão. Você não é crente? Irmãos, Satanás, ele vai agir na necessidade. Ele vai bater na sua porta. Só que pelo nosso equívoco de achar que toda a nossa fé é só para ganhar, o que a gente pensa? Aí a gente inverte a lógica. Se nós estamos com uma necessidade e Deus supre minhas necessidades, então quando chega uma boa oferta, o que eu penso? É Deus. Apareceu uma oportunidade aqui, é Deus. Se Deus me dá tudo o que eu quero, se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, então isso aqui é de Deus. Não, às vezes é o diabo. A nossa fé, irmãos, não pode ser só para conquistar. A nossa fé precisa ser para passar pelo deserto também, quando Deus quiser nos inserir no deserto. A nossa fé não é só para ganhar as coisas. A nossa fé também é para os sofrimentos de Cristo. Então, aproximando-se dele, se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Uau! Jesus está dizendo: o que me sustenta é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eu esteja agora aqui nesse deserto com você. A vontade de Deus é que eu esteja aqui agora no deserto com você. E o que me sustenta é a vontade de Deus. Jesus está dizendo: apesar de eu estar com fome, Jesus está dizendo, apesar de eu estar necessitado de algo, quem me sustenta é Deus. Jesus esperou, irmãos, Deus trazer o alimento. Nós vamos ver depois ali. Jesus é servido com um banquete no final.
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, vamos lá. Qual é a forma que Satanás está agindo com Jesus? Primeiro, na necessidade. Bateu a fome, bateu a necessidade, bateu a angústia. Um crente mais ou menos, logo vai achar: não, peraí, alguma coisa está errada. O diabo se levantou contra a minha vida, eu acho que vou bater na porta de Deus para ver se ele se lembra de mim e vou lá lembrar ele que eu estou precisando de alguma coisa. A gente que pensa que servir a Deus é estar tudo resolvido na vida, nessas horas aqui a gente já balança. Porque a gente associa: poxa, se Deus vai fazer tudo de bom para mim e agora eu estou passando por isso, tem alguma coisa errada. Não, irmãos. O Evangelho não é sobre coisas boas, o Evangelho é sobre Jesus. E em Jesus a gente encontra vida, suficiência. Em Jesus a gente encontra o caminho, a verdade, a vida, tudo está nele. O que vem, irmãos, é só um bônus. O que vem é consequência da vontade deles, isso é o que menos importa. Então Satanás bate na necessidade. Aqui Satanás já mudou a tática. Aqui Satanás está convidando Jesus para se exibir. Mostra aí como você é bom. Mostra seus dotes. Revela aí seu poder. Irmãos, nem sempre é Deus que dá evidência. Alô? Nem sempre a evidência vem de Deus. Nem sempre o desejo da evidência é de Deus. Nem sempre o desfilar das capacidades, geralmente, olha, nem sempre é de Deus. Cuidado. Porque Satanás também tentou fazer com que Jesus desfilasse seu poder por ali. Mas Jesus não veio para mostrar seu poder, não. Jesus veio para obedecer à vontade de Deus. E a vontade de Deus nesse momento era para que ele não fizesse isso. Mas quando ele viu um cego, ele curou. Quando ele viu um paralítico, ele curou. Teve outros que ele não curou. Teve lugar que ele não foi bem recebido. Teve lugar que ele teve que fugir porque queriam matar ele. Teve outro lugar lá que ele saiu porque queriam tornar ele um rei. Ele já, não é o momento. A evidência é a obediência, irmãos. Não é se eu sei, se eu posso, se eu devo. Nem toda exibição é de Deus. Amém? Nem todo milagre é vontade de Deus. Nem todo problema é para ser resolvido. Jesus tinha um problema, irmão. Ele estava com fome, 40 dias, precisava de comida. A evidência é a obediência. Nem tudo é como a gente pensa. Se tudo for como a gente pensa, essa é uma evidência de que servimos a nós mesmos e não ao Espírito de Deus. Vamos seguir. O diabo o levou ainda a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: te darei tudo isso, se prostrados me adorares. Então Jesus ordenou: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. A gente acha, irmão, que adoração a Satanás, é se eu fizer uma imagem, né, de um demoninho, né, demoninho com um chifre, pintado geralmente de vermelho, escuro assim, e eu ficar ali diante dele dizendo: não, irmão, isso aqui é uma prova de que só tem dois caminhos. Isso aqui é uma prova de que nós somos guiados ou pelo Senhor ou pelo espírito desse mundo.
Ou nós somos guiados pela vontade de Deus, ou somos guiados por aquilo que o espírito desse mundo está nos incitando a obedecer, a viver. Próximo versículo. Então o diabo deixou, e vieram anjos e passaram a servi-lo. Quando que o diabo foi embora? Quando que o diabo foi embora? Quando ele percebeu, irmãos, que em Jesus não havia lugar para ele. Quando ele percebeu que em Jesus ele não encontraria um coração enganoso para servir suas próprias vontades. Jesus falou assim: ó diabo, peraí que eu vou no culto da sexta-feira à noite. Geralmente o culto de libertação é na sexta-feira, né? Porque sexta-feira à noite tem aquele negócio assim, né? A gente vai no culto. Não, Jesus só obedeceu a Deus. E o diabo foi embora. Irmãos, é bíblico. Você pode não... você está querendo mudar as coisas. Não, eu não estou querendo mudar, eu estou querendo voltar para o que é certo. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. A Bíblia diz que aqueles que obedecem o espírito desse mundo, que o espírito desse mundo, o espírito de Satanás, age sobre os filhos da desobediência, quem desobedece a palavra. É isso que a palavra diz, e não importa como a gente está fazendo, importa como a Bíblia diz que é. A Bíblia diz que você pode, o espírito imundo pode ir embora, mas se dentro de você o espírito... Por que a Bíblia diz, se ele encontrar casa vazia, ele volta e traz mais 7? O que significa casa vazia? Sem governo, irmãos. Antes governava Satanás, o espírito desse mundo. Ele foi expulso. Quem deve ocupar o lugar de governo? Não sou eu mesmo. É Jesus. Porque a evidência de que eu sou filho é se eu sou guiado pelo Espírito. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Ser guiado pelo Espírito, irmãos, porque todo mundo acha que ser guiado pelo Espírito é sair por aí cheio de misticismo. Eu vou profetizar, eu vou fazer coisas mirabolantes, eu vou tocar um chofar com azeite. Não. Ser guiado pelo Espírito é não mentir, é não enganar, é amar, é perdoar, é ser é crescer, desenvolver em maturidade na palavra. É isso. Ser guiado pelo Espírito, irmãos, não é para quem toca, para quem prega, não. É para quem trabalha com um chefe que às vezes é chato, é mal educado, mas tem que perdoar. Assim como Jesus, que era guiado pelo Espírito, e quando estava pregado na cruz, falou: Pai, perdoa eles não sabem o que estão fazendo. Ser guiado pelo Espírito, irmãos, não é exibir os meus dotes evangélicos e na segunda-feira eu estou lá xingando meus colegas de trabalho. Estou amaldiçoando a terra que eu estou vivendo. Estou querendo matar minha esposa, o marido. Não suporto os filhos, perco a paciência. Isso não é ser guiado pelo Espírito. Aí não tem culto de libertação que mude isso. Não tem culto de libertação, não tem batalha espiritual, irmãos, que resolva o problema de um crente desobediente à palavra de Deus. Não tem nada que mude um crente de coração duro, fechado para as verdades de Deus. Deixa eu me acalmar, Jéssica disse que eu ando meio bravo. Deixa eu voltar aqui. Então vamos lá, nem sempre as conquistas são de Deus e nem sempre as derrotas são de Satanás. Você lembra, alguém já leu o livro de Jó? Satanás chega diante de Deus e falou: aí o Senhor fala: vem da onde? Eu venho de rodear a terra. Aí Deus fala para ele: tu viu meu servo Jó? Jó é um cara top, Jó obediente, um cara que serve a Deus. Aí o diabo fala: também, tu dá tudo para ele. Irmãos, aprenda a lidar com o diabo. Esse evangelho que nos ensinam que Deus vai dar tudo o que a gente quer, foi o diabo que inventou. Nossa, Jesus está falando que o diabo inventou o evangelho. Sim, irmãos, esse é o trabalho dele, enganar. O trabalho dele é enganar a gente. Deus disse no jardim: não coma da árvore. A serpente foi lá, contou uma história bonitinha.
Aí o pastor Júnior falou aqui na sexta-feira, aí o diabo, aí a Bíblia diz que depois daquela conversa de Eva com Satanás, a Bíblia diz que Eva olhou para a árvore e falou: nossa, mas é boa, mas é legal. Antes de comer, irmãos, entre a pregação do diabo e Eva comer o fruto, no meio disso, Eva mudou sua concepção a respeito da árvore. Antes, a árvore era para ela a vontade de Deus, uma lei de Deus, dizendo: esse é o limite. Depois que o diabo falou com ela, a Eva falou: é boa, essa árvore é boa para comer, o fruto é bom. O diabo é especialista em pregar. Ele prega. Aí o diabo fala: também você dá tudo para Jó, você dá tudo para ele, tira tudo dele para ver, vamos ver se ele continua sendo fiel. Então, nem toda conquista é de Deus, nem toda derrota é de Satanás. Amém? Às vezes Deus está querendo te fazer crescer, desenvolver, para te dar aquilo que é incorruptível e que não pode ser tirado de você. Irmãos, vamos lá, eu quero que você entenda isso aqui agora. Fé é para conquistar e fé para perder. Eu quero que você entenda essas duas diferenças. Não viva de uma fé que ganha e que conquista, amém? Viva da fé que te mantém confiante em Deus, mesmo quando as coisas dão erradas. Eu vou te explicar o porquê. Porque a fé para ganhar, tudo que você conquista pela fé de coisas, eu não estou dizendo que Deus não pode dar se você tem fé que Ele possa. Eu já vi tanta coisa, meu Deus, fazer. Eu não estou dizendo que isso não pode. Eu estou dizendo o seguinte: tem uma diferença. A fé para ganhar, tudo que você ganha de coisas pela fé, o mundo pode tirar de você. Cara, eu estou numa campanha aqui porque eu quero trocar de carro. Aí você vai lá, você tem fé e você consegue trocar de carro. Irmão, o carro pode bater ali na esquina, Deus o livre. Mas pode bater e você perder o carro. Pode vir um ladrão, roubar o carro. E aí? Irmãos, o que ficou dessa fé? O que te sobra dessa fé agora? Fala a verdade para mim. Roubaram o teu carro. Vai dizer que você vai levantar um altar de adoração a Deus naquele lugar. Não, irmão. O que fica da fé para conquistar? O que fica da fé nas coisas? Me prova, me diz o que resta. O que eu ganho com isso? Cara, eu fiz uma campanha e eu tenho fé, cara, Deus vai me dar um salário melhor. Aí você vai lá, você trabalha direitinho, você é promovido, agora o teu salário dobrou. Tá vendo? Isso é fé. Aí daqui a pouco, 6 meses, a empresa quebra. Quebrou a empresa, você ficou sem trabalho, sem aquele salário. Provável que você não vai ganhar o dinheiro que estava enroscado lá, porque quebrou o patrão. O que sobrou? O que sobrou dentro de você? O que ficou, irmãos? Me diz alguma coisa boa que fica. Eu falei esses dias aqui, evangelho não é construído em cima de testemunho, de coisas boas que aconteceram. Porque o dia que acabar não sobra nada. O evangelho é construído sobre Jesus. Independente se tem conquista, se não tem, o evangelho é Jesus. Quando eu tenho fé para conquistar, aquilo que eu conquistei, quando acaba, não sobra nada em mim. Pelo contrário, vai me levar a murmuração, vai me levar a reclamação, vai me levar a dúvida, vai me levar a desconfiança, vai esfriar minha fé, esfriar o meu amor. Não sobrou nada. Agora, fé. A fé para sofrer, a fé que me faz passar por todas as coisas, essa me transforma. Que a palavra de Deus diz que quando Jesus saiu do deserto, depois de ser tentado pelo diabo, ele começou a pregar o evangelho do reino de Deus. O sofrimento de Jesus, a fé para sofrer, a fé para passar pelas aflições e tentações, levaram Jesus a ter autoridade. Levaram Jesus a autoridade em Deus. Irmãos, todo sofrimento, ele deixa uma coisa boa em você. Se você tiver fé para isso. Porque sofrer sem fé é só para deixar ferida. Sofrimento com fé deixa cicatriz.
Está aqui, você lembra, mas já não dói mais. Pelo contrário, te ensina. Irmão, tem um texto em Filipenses que diz que o Senhor não nos deu fé somente para crer nele. Ele nos deu fé para sofrer por ele. Eu já vou abrir esse texto. Você achar que eu não estou inventando? Já vamos ler ele. Então, irmãos, o que eu estou querendo falar com isso? O crente não nasceu para se autopreservar. Amém? Evangelho não é uma capa de proteção para você, não é uma redoma. Não é uma redoma que te protege dos sofrimentos e das aflições do mundo. Não! Não é isso. O Evangelho não é sobre se preservar. O Evangelho não é sobre nunca mais sofrer, não. A gente só tem fé para vencer os problemas. Irmãos, que fé pequena é essa? E as pessoas que não têm fé, como é que resolve os problemas delas? Já parou para se perguntar? Uma pessoa que não serve a Deus, como é que eles continuam resolvendo seus problemas? Se tua fé, irmãos, é só para te dar força para solucionar problemas, não, irmãos, a fé é para crer que em toda vontade de Deus há perfeição. A vontade é boa, perfeita e agradável. Ou seja, a fé é para ver o que restou daquilo, o que sobrou daquilo. Autopreservação, irmãos, autopreservação é tipo o fruto proibido, disfarçado de uma mensagem de que Deus vai te dar vitória. Eu vou repetir isso. Autopreservação é o fruto proibido, disfarçado de um evangelho em que Deus vai te dar vitória em tudo. Às vezes, irmãos, o diabo chega do teu lado e fala assim, ó, você nasceu para vencer. Às vezes é o diabo que chega do teu lado e fala, cara, você nasceu para vencer. Não, você nasceu para conquistar. Você nasceu para, você nasceu para ser um vencedor. O diabo tentou de tudo com Jesus, irmãos. Falou assim, Jesus, ó, eu te dou todos esses reinos aqui, ó. Eu te dou o governo, a glória dos reinos, eu dou para você. Às vezes o diabo fala, tá vendo tudo isso aqui, ó? Ah, irmão, você nasceu para conquistar, você nasceu para vencer. Cuidado. Presta atenção, como autopreservação não é bíblico. Quando Jesus estava pregado na cruz, o que as pessoas gritavam para ele? Quem falou? Fala, Rafa, bem alto. Cara, ontem Deus me pegou com essa palavra. Presta atenção. As pessoas olhavam para Jesus na cruz e falaram, ei, tu não é o filho de Deus? Desce daí, salva-te a ti mesmo. Irmãos, o diabo quer te tirar da cruz. Porque ele sabe que aquele que carrega a cruz de Cristo é discípulo de verdade. Autopreservação é falta de fé na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Falta de fé é pecado. Falta de fé não é escolha. Se você está casado, irmãos, e não tem confiança, não tem mais casamento. Se você está com Jesus e não tem fé, não tem mais aliança. Irmãos, o que as pessoas falavam para Jesus? Ei, desce, cara, você é o filho, você não é o filho de Deus. Você tem poder para mandar um raio aqui e destruir cada um desses soldados. Você tem poder, salva-te a ti mesmo. Você está conseguindo entender, irmãos, o que eu estou querendo dizer? Nem toda promoção vem de Deus. Nem toda evidência de que é Deus é quando as coisas estão dando certo. Porque Jesus deu certo no deserto. Jesus deu certo na cruz. Ei! Jesus deu certo na cruz. Jesus deu certo no deserto. Jesus deu certo sendo açoitado e apedrejado. Porque ele estava obedecendo à vontade de Deus. Essa é a evidência de que ele era filho.
Eu estou tentando te ajudar, irmãos, a sair desse evangelho raso, baseado em conquistas, vitórias e que coisa boa. Eu estou tentando com que nós juntos voltemos para o lugar de onde não deveríamos ter saído. A devoção a Deus, o amor e a paixão por Jesus e nada mais. Estou tentando te convidar a entrar num lugar onde nós juntos vamos chegar a um acordo em dizer: eu não sabia, eu achava que eu precisava de mais coisa. Não, Jesus é suficiente para a igreja. Nem todo livramento é de Deus. Alô? Nem todo livramento é de Deus. Porque naquele dia Deus quis que Jesus morresse na cruz. Salva-te a ti mesmo. Não, nem todo livramento é de Deus. Nem todo sofrimento também vem de Deus. Eu acho que é Atos capítulo 12. Tiago foi morto a fio da espada. Pedro foi livrado da prisão. E aí? Como é que explica? Como é que resolve essa equação? No mesmo capítulo, diz que Tiago foi morto, decapitado. O apóstolo Tiago foi morto, decapitado. E no mesmo capítulo diz que Pedro foi livre por um anjo da prisão. Alguém me explica isso? Cadê a fé para conquistar? Irmãos, cadê a fé para a vitória? Cadê a fé para tudo dar certo? O que resta, irmãos, é a confiança e a obediência a Deus. Tem uma fé que fez com que os apóstolos enfrentassem por todos os sofrimentos, passassem por todas as dificuldades, mas permaneciam em Jesus. É a fé para perceber, é a fé que traz a convicção de que estar em Jesus é suficiente para nós. Salva-te a ti mesmo. Não, você nasceu para vitória, você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo, crente. Deus vai te honrar. Não, irmão, somos nós que honramos a Deus com a nossa vida, com nossas escolhas. Como que eu honro a Deus? Obedecendo o Espírito, vivendo uma vida para a sua vontade. Eu nem quero comentar sobre os feitos que a fé pode dar para nós, as coisas boas que uma fé para conquistar dá. A gente já sabe, todo mundo já provou aqui de milagre. Mas eu quero falar rapidinho sobre a fé para perder. Amém? Fala aí, fé para perder. Olha que coisa linda. Filipenses 1:29. Não precisa abrir se não quiser, mas anota aí. Filipenses 1:29. Vocês receberam a graça não somente para crer em Jesus, mas sofrer por Ele. Alô? Deus nos deu a graça, não só para crer, mas para sofrer. Sabe por quê? Porque a fé em Deus me faz confiar na sua vontade, mesmo que a vontade de Deus contrarie a minha. Eu vou citar alguns versículos. Anote aí, não vou ler todos, para a gente não, já estamos passando do tempo. Só quero falar uma coisa para você, presta atenção. A gente já sabe que a fé pode nos dar muitas coisas, amém? Amém? A gente sabe que a fé pode nos dar muitas coisas. Só que, irmãos, geralmente as coisas que nós conquistamos, elas são corruptíveis, né? Já falamos aqui, elas enferrujam. Tem prazo de validade. Se compra um carro 0 km hoje, amanhã já não vale a mesma coisa. A gente está sempre perdendo, né? A fé para conquistar me dá coisas que se acabam. Mas vamos lá. Tem coisas que nós conquistamos pelo sofrimento, irmãos, que nunca podem ser arrancadas de nós. Eu vou ler com você rapidinho. Se você for, vamos lá. Anota aí, 2 Coríntios 1. Eu vou abrir aqui e vou ler. 2 Coríntios capítulo 1, do 3 ao 6. Consegue abrir aí, Amandinha?
Vamos lá, 2 Coríntios 1, do 3 ao 6, vamos lá. Vamos ler junto aqui, presta atenção. Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa... O que eu estou querendo ensinar aqui, irmãos? A fé para sofrer, as coisas que eu ganho com o sofrimento, não podem ser arrancadas de mim. A fé, as coisas que eu conquisto por meio da fé, se acabam. O carro que eu conquistei com a fé se acaba. Mas as coisas que o sofrimento me dá, não acabam. Presta atenção, nós vamos chegar lá. Que nos consola em toda a nossa tribulação. Guarda essa palavra aqui, consola. Para que sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação. Vamos lá, primeira coisa que você já ganha aqui na tribulação. Irmãos, Deus olha para nós com outros olhos. A gente é abraçado. A gente é consolado. Irmão, olha para mim, qual que é a tua alegria quando você conquista uma coisa por meio da fé? É a coisa que você conquistou. Agora aquilo se torna o teu ídolo. Aquilo se torna a maior alegria. O meu carro, olha o carro que Deus me deu. Na tribulação não, irmãos. O consolo é o próprio Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? A tribulação me aproxima de Deus. Deus está mais perto de mim. Deus quer nos ensinar intimidade com Ele. Às vezes isso acontece com o sofrimento. Às vezes Deus quer ser mais seu amigo. Às vezes Deus só quer conversar mais com você, estar mais junto. Aí Ele manda um sofrimentozinho. Ei? Às vezes Deus quer só ser mais seu amigo. Quer que você converse mais com Ele. Às vezes Deus só quer dar um cheirinho. Quer ali, Ele só quer que você vá para o quarto, ficar um pouquinho com Ele. Ele só quer que você leia mais a Bíblia. Que você volte, se torne um pouco mais humilde. Às vezes Deus só quer ver a humildade no seu coração voltando. Aí Ele manda uma tribulaçãozinha. Um sofrimentozinho. Que daí a Bíblia diz que Ele mesmo nos consola. Uau! Irmãos, eu prefiro o consolo da tribulação do que a alegria do carro novo. Eu prefiro, irmãos, o aconchego da tribulação do que a alegria do salário novo. E tem mais uma coisa. Na tribulação, a gente não pensa só mais em nós mesmos. Agora, o que acontece? Sabe o que o sofrimento ensina? Você ser mais humilde. Sabe o que o sofrimento te ensina? A você olhar para quem sofre. Sabe o que a tribulação te ensina? A você ser mais sujeito. A tribulação te ensina unidade. A tribulação, ela te ensina a ter compaixão. O sofrimento, você fica mais compassivo. As coisas que você conquista pela fé, às vezes até te afastam de Deus, dos outros. Mas a tribulação não. Irmão, rapidinho aqui nós já ganhamos duas coisas. Não foi? Já ganhamos consolo de Deus, relacionamento. E já nos deu a capacidade também de consolar os outros. Isso ninguém arranca da gente, irmão. O carro quebra. Mas isso, ninguém arranca de mim. Isso ninguém arranca. Tá vendo? Um versículozinho, bem pequenininho. A gente já aprendeu que vale a pena sofrer por Cristo. A gente aprendeu que a pedagogia de Deus é diferente da pedagogia desse mundo. Porque a felicidade do mundo está nas coisas. A felicidade de Deus está nele mesmo. Independente das coisas. Então, rapidinho aqui, a gente já ganhou duas coisas que ninguém pode tirar de nós. A gente se torna íntimo de Deus, amigo. A gente tem relacionamento. E agora também, agora Deus nos deu um cargo. O crente não gosta de um cargo, né? Deus deu um cargo. Consolador. Agora você é consolador.
Agora você se torna consolador. Só que você não consola aqui em cima. Você consola no dia a dia, quando o teu irmão está passando dificuldade, prova. Ninguém vê. Ninguém vê você ser um consolador. Por quê? Não tem aplauso, não tem câmera, vitrine, ninguém... Não, você só é. Agora você é. Você está cheio de compaixão. Você fala, cara, eu passei por isso, eu vou lá visitar o meu irmão. Eu vou lá dar meu ombro para ele, porque eu sei como é. Ninguém tira isso de você. Agora você se torna capaz de consolar os que passam por alguma tribulação por meio da consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Cara, Deus te deu uma coisa que não é para você, é para você dar para os outros. Ai, meu Deus. Como é que eu consolo os outros? Por meio da consolação que Ele mesmo me deu. Tudo que Ele me dá é para repartir, irmãos. O irmão fala, cara, Gessé, comprei um carro novo. Sério, irmão, como é que foi? Não, parcelei em 90 vezes. Uma maravilha, Deus foi bom. Eu fico pensando assim, 90 vezes. Deus está meio irado, né? Deus está meio irritado. Eu não estou acabando com a tua loja, Júnior. Fica em paz que vai dar certo. Irmão, mas financiamento em 90 vezes não é bênção, tá? Só para... Já voltamos aqui. O carro é seu, irmãos. Aí fica com aquela Bíblia, né, para pagar. Agora, isso aqui não. Isso aqui não. Isso aqui você dá para os outros. O carro é para você. Você vai desfrutar do carro. A consolação não. É para você dar para os outros. Agora você se torna um consolador. Um amigo de Jesus. Sabe o que vai acontecer? Jesus vai falar assim, olha... Eu tenho um amigo. Tem um amigo lá. Chamado Ângelo. Cara, o Ângelo... Dei uma apertada nele lá, o cara ficou bom. Vai lá, conversa com o Ângelo que ele vai te ajudar. Eu dei para ele a capacidade de ser um consolador. Isso ninguém arranca de você, irmão. Nós deveríamos ter mais fé nos sofrimentos do que na conquista. Pois assim, como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós... Não, peraí. Os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Irmão, você não prega Jesus quando você fala assim, rapaz, eu não vou usar mais carro porque está dando problema. Eu vou usar outra coisa. Rapaz, comprei um apartamento. Estou estragando com o negócio dos irmãos, tudo bem. Vamos lá. Olha, volta para cá. Aí você conquista uma coisa. Comprei um apartamento novo. Aí você fala para os seus irmãos assim, olha, rapaz, você deveria ir mais no culto. Vai na igreja, cara, faz um voto com Deus, né? Você nem vai pagar o apartamento, vai deixar para os filhos pagar, né? Porque é uns 30, 40 anos, né? Aí você fala assim, rapaz, não, você está vendo, cara? É porque assim, nos últimos meses assim, eu tenho servido bem a Deus e, né? Deus tem me abençoado. A gente dá aquela balançadinha assim, né? Deus tem me abençoado. Muitas coisas e então, né? Se fosse você, eu posso te ajudar, posso dar umas dicas, né? De como fazer. A gente não foi chamado, irmãos, para ensinar esse tipo de fé para as pessoas. A gente não foi chamado para essa vida. A nossa consolação transborda. Não vá atrás, irmãos, de quem tem uma boa teologia de prosperidade para te dar. Vá atrás de quem te dá Cristo. Siga quem te dá Jesus. Ande com quem tem uma palavra de fé para te dar. Ande para quem tem uma palavra bíblica para te dar. Ande com quem te dá Jesus, irmãos, puramente. Porque assim como o orgulho contamina, Jesus também contamina. Esse negócio pega. Ande com humilde para você ver. Ou você não consegue, ou você se torna humilde. Mas se somos, aqui embaixo, mas se somos atribulados, cara, olha, Paulo era muito doido. Paulo está dizendo assim,
se nós somos atribulados, é para o bem de vocês. Paulo está dizendo, se nós somos atribulados, é para a vossa consolação. Se somos consolados, é para a vossa consolação. Está vendo? Paulo está dizendo assim, eu prefiro abraçar os sofrimentos de Cristo. Porque ao viver a vida de Jesus, eu me torno como Ele, sendo bênção para vocês. Irmão, pare de querer receber bênção. Pare de correr atrás da bênção. Pare de correr atrás do milagre. Se torne um milagre. Se torne uma bênção para os outros. Eu estava brincando com o Bu aqui esses dias, né? Irmãos, tem gente que tem tão pouco para dar para Deus que o máximo que ele tem para dar é dinheiro. Tem gente, irmão, que ele tipo assim, ele não tem quase nada para dar. Ele só tem o dinheiro. Tente me entender. Jesus quer te dar outra coisa. Jesus quer te dar o espírito da consolação. Jesus quer te dar... Dá um amém aí, irmão. Poxa, se fosse a vitória, o dinheiro, né? Jesus quer te dar outra coisa, espírito pacificador. Jesus quer te tornar como Ele. A gente só quer a bênção. Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual produz perseverança, para que suporteis as mesmas aflições que também nós sofremos. Fala assim, a tribulação produz perseverança. Irmãos, não existe batismo de perseverança. Eu sei que vocês sabem que eu oro por isso, porque é meu desespero, né? Eu estou tão desesperado que eu já peço, Deus me dá perseverança. Mas não dá, irmão, Deus não vai dar perseverança. Deus vai dar tribulação, que promove perseverança. Mas o Senhor nos deu a graça, não só para crer, mas também sofrer. É por isso que Paulo diz, eu não me glorio mais nas minhas conquistas, eu não me glorio mais nas minhas capacidades. Eu me glorio nos sofrimentos de Cristo. Eu me glorio em Jesus. Essas coisas eu deixo... Paulo está se gabando de tudo que ele sabe. Ele diz, essas coisas eu considero como lixo. Eu já considero como nada. Para poder ganhar a Cristo. Aí Paulo faz uma pausa e fala um dos versículos mais impressionantes que eu acho. Quero conhecer a Cristo e o poder que o ressuscitou. Amanda, Romanos 8:18. Romanos 8:18. Vamos lá? Aqui em 2 Coríntios eu ganhei consolo, a capacidade de ser um consolador, ganhei perseverança. Considero que os sofrimentos do tempo presente não se podem comparar à glória que será revelada em nós. O que as tribulações do tempo presente nos dão? Esperança e certeza de um futuro. Irmão, ninguém pode arrancar isso de você. O carro pode arrancar, o apartamento pode arrancar. Isso ninguém arranca de você. Amandinha, 2 Coríntios 4, 8 e 9. Eu devia ter facilitado, né? Li o 2 Coríntios, depois... Mas dificultei aqui. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Irmãos, eu quero isso. Eu quero viver uma vida assim, mesmo que seja por meio das aflições. Porque quando o carro vai embora, quando o dinheiro vai embora, a primeira coisa que bate
desespero. A fé para conquistar te dá isso. Te deixa vulnerável e torna as coisas o seu fundamento. Mas Cristo não. Com Cristo, irmãos, podemos estar arrasados, mas a gente não fica desesperado. Porque Cristo não é tudo. E se eu tenho tudo, eu não sinto falta de nada. As outras coisas são secundárias. Se eu tenho a Cristo, eu tenho tudo. Pode me perseguir, mas eu não estou só. Fui abatido, destruído não. Irmão, na cruz Jesus estava ali, entregue, vulnerável. Perdeu, não. Jesus estava ganhando na cruz. Amanda, Tiago capítulo 1, do 2 ao 4. Eu gosto desse. Tiago capítulo 1, do 2 ao 4. Meus irmãos, considerai o motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. Como assim? Porque a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Algumas versões dizem: a fé produz perseverança. Uma vez a sua fé provada, ela vai promover maturidade e integridade. Essa palavra perfeição fala de integridade, inteiro. Não é a perfeição de nunca errar, é a perfeição de maturidade, de integridade. O que a gente ganha aqui? O que a tribulação nos dá? Perseverança, maturidade, integridade. Isso ninguém pode arrancar de nós. Isso aqui nos faz viver uma vida de verdade e deixar uma vida, um legado para os nossos filhos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, do 3 ao 5. Estamos acabando. Romanos 5, do 3 ao 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, e a perseverança me torna aprovado, e a aprovação, a esperança, e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que eu ganho aqui? Mais uma vez, perseverança, experiência, esperança. O último, 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Até mesmo sobre essas extraordinárias revelações. Portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Pedi ao Senhor 3 vezes que tirasse de mim, mas Ele disse: a minha graça te é suficiente. Nem toda perseguição do diabo é do diabo. Mas o que eu ganho com isso? Está escrito aqui. Paulo está dizendo assim: o diabo me atormenta todos os dias, mas Deus me deu uma coisa: suficiência. O que você ganha, irmãos, com as tribulações?
O que as tribulações te ensinam? O que as perseguições te ensinam? Que Jesus é suficiente para viver. Irmão, quando você vai perdendo... Falamos de Jó, já leu o livro de Jó? Jó perdeu tudo. Foi perdendo. No final ele disse assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Deus se tornou suficiente para ele. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes você perde o carro, perde a casa, perde o dinheiro, perde um ente querido, perde a saúde. Você sabe o que eu ganho com isso? Você vai percebendo que você vai perdendo tudo, mas uma coisa vai permanecendo: Jesus. Você sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que agora eu consigo viver sem aquele carro que eu queria. Eu aprendo que eu consigo viver com menos, salário menor às vezes. Eu aprendo que eu consigo às vezes não morar naquela casa que eu sonhava. Esse ano não tirei férias, não viajei. Você vai aprender que agora você consegue viver sem a viagem que você queria. Irmãos, as tribulações são uma bênção, porque elas nos revelam a suficiência de Cristo. A gente aprende a viver sem todas as coisas. Sabe para quê? Irmão, quantos aqui já passaram uma época terrível financeiramente na sua vida? Eu não saí dela ainda, né? Mas quantos aqui já venceram elas? Então você aprendeu que dá para viver. Foi ou não foi? Você aprendeu que dá para viver na dificuldade? Dá para viver ou não dá? Você aprendeu? Você se torna agora resiliente. Você se torna perseverante. Você tem experiência. A Bíblia fala de experiência, nós lemos aqui. É experiência para não cometer mais os mesmos erros, né? Para não administrar mal como administrava. Aprende. Quando você gasta mais do que deveria, você fica sem dinheiro, mas uma coisa você ganha: experiência. É ou não é? Tá vendo, irmãos? É bom. Agora, se você depende do dinheiro, você vai ter que ter sempre. Sempre ele vai ter que estar ali. Senão você não sabe viver. Nem toda perseguição é um problema, porque ela nos ensina que Cristo é suficiente. Que se eu tiver Jesus, tá tudo bem. Eu quero aprender da suficiência de Cristo, irmãos. Eu oro aqui e falo: Senhor, nos dá essa graça de encontrar suficiência e plenitude no Senhor. Irmãos, isso é a coisa mais valiosa do mundo. Eu não estou pregando um evangelho de pobreza, amém? Eu não estou dizendo para você: então eu não vou trabalhar. Não, pelo amor de Deus, me entenda bem. Eu só estou te ensinando uma fé para confiar na vontade de Deus, porque todos nós passamos por tribulações, por dificuldades. Vamos passar, estamos passando ou já passamos. Se não tiver agora, daqui a pouco vai chegar uma aí na porta. Eu estou te ensinando uma fé para olhar para Cristo em todas essas coisas, para você adquirir aquilo que é mais valioso, que é a suficiência de Cristo. Mas ele me disse: a minha graça te é suficiente, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Bom, ninguém se torna poderoso em Deus, ninguém ganha autoridade em Deus enquanto é cheio de si. Porque, imagina, eu pegar o poder de Deus e colocar ele em cima do meu orgulho e da minha vaidade, o que vai acontecer? Vai potencializar aquilo que eu já sou. É por isso que você, irmão, não dá poder para quem não é semelhante a Cristo, porque só vai piorar a situação daquele camarada. Não queira chegar em lugar nenhum se Cristo não for a base da sua vida, porque todo poder... Sabe aqueles filmes de vilão? O vilão está sempre atrás de um anel, que não sei o que, uma joia, né? Tem lá os Vingadores. O Thanos está atrás da joia, a joia do poder, né? E imagina, o Thanos já é um cara mau, já é um vilão, maldoso, ele está atrás de uma joia que torna ele mais poderoso. O que ela vai fazer? Vai tornar ele mais mau ainda. Jesus está dizendo: o meu poder? Não.
O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas por que Jesus quer assim? Porque na fraqueza, irmãos, o nosso orgulho cai, a nossa vaidade, a gente não sobra mais nada de nós. Só tem humildade, mansidão. Agora Deus pode vir e dizer: esse aí, eu vou usar esse camarada aí. Quer experimentar o poder de Deus? Você tem que descer. Quer viver a graça de Deus na sua plenitude? Quer crescer, irmãos, em autoridade, em maturidade no Senhor? Tem que descer. A igreja tem que descer na olaria de Deus. Tem que descer. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas. Paulo não tinha um problema de reconhecer quem ele era. Eu falei esses dias aqui, Paulo, no começo da sua jornada, ele brigou com os apóstolos. Não, mas eu sou apóstolo também, eu sou isso, sou aquilo. Na metade da caminhada ele falou, tipo assim, eu de todos eu, né, tipo assim, tô ali, né. E no final da sua jornada ele diz, eu sou o menor de todos. Paulo foi descendo, mas Cristo nele foi crescendo. Irmão, só tem coisa boa nas tribulações. Só tem coisa boa. Não para a carne, não para as coisas desse mundo, mas para o nosso espírito, sendo levantado em fé e perseverança em Jesus. Me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Uau! Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Pois quando eu sou fraco, eu sou forte. Amém? E aí? Vou repetir. A gente sabe que a fé pode nos dar coisas, mas geralmente as coisas que nós queremos conquistar com a fé são corruptíveis, enferrujam. Mas as coisas que conquistamos pelo sofrimento não podem ser arrancadas de nós e nos levam a viver uma vida muito mais excelente. Amém? Fique de pé comigo. Eu sinto que eu te decepcionei hoje. Vamos orar por essa fé? A fé é um dom de Deus. Amém? Eu não posso te dar fé. Não posso te vender fé. Não posso fazer uma transfusão de fé. Mas nós podemos pedir a Deus. A fé para conquistar eu posso te ensinar, né? Mistura um pouco com um pensamento positivo e não tem nada a ver com isso. Mas a fé para suportar todas as coisas, a fé para passar por todas as coisas, só o Senhor pode nos dar. E eu queria te convidar a nós orarmos por isso. Lembra da árvore? E viu Eva que a árvore era boa e que o fruto era bom para comer. Não, irmãos, não deixa Satanás te enganar. Não deixa o espírito desse mundo mudar a sua ótica a respeito das coisas que Deus estabeleceu. Se Deus disse não come, não come, irmão. Mesmo que seja bonita e boa, sabe? Nem que a árvore seja bonita, nem que o fruto seja... Não come, não toca. Se Deus disse não vai por aqui, irmãos, pode ser uma rua de ouro.
Não vai. Não faz. Se Deus disse não fala isso, irmãos, não fala. Não deixa o diabo dizer para você que pode. Não, por favor. Peça a Deus essa fé. Essa fé para suportar. Essa fé para crescer. Peça a Deus essa fé para diminuir. A fé para descer. Para que Cristo cresça em nós. Eu não quero crescer, irmãos, porque eu sou muito mau. Eu sou um homem mau. Se eu crescer, cresce minha maldade. Cresce minha arrogância, cresce meu orgulho. Se eu crescer, irmãos, junto comigo cresce tudo que há de pior na raça humana, na natureza humana. Eu quero diminuir. Eu quero diminuir. Esses dias a Jéssica, só um contexto, né? A Jéssica falou comigo, poxa, foi um tempo atrás, eu não vou falar, né, aqui, senão os irmãos vão querer adivinhar quem é, né? Mas a Jéssica falou, poxa, eu não gostei com a forma como aquela pessoa falou com você, eu achei meio arrogante. Eu falei, Jéssica, não tem problema. É a única forma de eu conhecer meu coração verdadeiramente. Se eu estou disposto a crescer ou a diminuir. Ela falou, pô, mas falando na frente do Joaquim, dos teus filhos. Eu falei, eu tenho que ensinar isso para os meus filhos. Eu falei, Jéssica, eu preciso ensinar para eles que é assim que Cristo cresce. Não é com a razão, não é... Eu falei, eu não preciso ter razão o tempo todo. Eu não preciso ganhar uma disputa. Eu preciso aprender por meio das aflições. Eu preciso aprender por meio, às vezes, da humilhação. Eu preciso aprender por meio da humilhação. Eu falei para ela, Jéssica, eu preciso ser humilhado. E isso ela faz bem feito, irmãos. Ela não está aqui hoje, né? Então ela faz bem feito, ela sabe, ela é boa nisso. A humilhação que eu digo no bom sentido, né? Aquela assim de baixar minha bola, né? Ela é especialista nisso. Quando eu estou um pouco assim, ela vem com agulha e fura o balão, né? Ela é... Não, é engraçado que ela estava contando dessa pessoa e eu dentro de mim, né? Eu falei, se tu soubesse o que tu faz comigo. Mas glória a Deus por sua vida. Irmão, a gente precisa ser humilhado. A gente precisa. Porque Jesus foi. Irmão, se Jesus deixou ser humilhado, tem alguma coisa boa na humilhação. Deve ter alguma coisa boa lá. Experimente. Não queira ter razão, não queira estar certo. Sabe? Principalmente se for em detrimento da comunhão. Se para você ser um com seus irmãos, você tem que se humilhar, irmãos, um conselho que eu te dou: seja o menor. Porque assim você vai estar cumprindo a vontade de Deus. Agora, se você tiver razão e dividir com seus irmãos, sua razão não vale de nada. É trapo de imundícia. Porque com os lábios louvam, mas o coração está distante de Deus, não vale de nada. Então é bom, irmão, ser humilhado. É bom se sujeitar. É muito bom, vocês não têm noção. Dói, mas é bom. Mas dói. O propósito é que Cristo cresça. E nas minhas fraquezas, irmãos, nem toda humilhação é do diabo. Amém? Sabe por que Deus permite você ser humilhado? Para Ele saber se Ele pode contar com você. Porque Ele exaltou Jesus, que foi humilhado. Então, nem toda humilhação é do diabo, amém? Às vezes é Deus te ajudando. Vamos orar?